Deus está condicionando nos perdoar se a gente praticar o perdão também? Fica meio esquisito, não fica? Porque Deus, ele sabe da nossa inferioridade ainda, ele sabe que a gente é um espírito em evolução e muitos de nós ainda têm muita dificuldade de perdoar. Então, essa fala a gente tem que procurar entendê-la. Nada no universo é de graça. A vaca não dá leite. Ela produz leite. Para ela produzir leite, nós temos que trabalhar ela. Vocês concordam? Tudo que existe tem que ter um trabalho para ser obtido. Então aqui é a mesma coisa. Ou seja, Deus criou leis universais que, independente da gente ter conhecimento dela ou não, ela existe e funciona. Quando o ser humano não tinha consciência ainda que existia a força da gravidade, ela deixou de existir e ela deixou de influenciar a nossa vida? Não, vocês concordam? Quando o homem não tinha conhecimento da areia eletromagnética, não quer dizer que ela não existia, deixou de existir e não influenciava. Vocês concordam? Então essa fala de Jesus a gente tem que entender da seguinte maneira. Deus não fica preocupado com a gente, o que a gente está fazendo, porque a pessoa tem aquela ideia que Deus fica tomando conta e qualquer erro ele vai punir, qualquer coisa certa ele vai gratificar. Isso não existe. Deus tem muito mais coisa para fazer, tem todo o universo para cuidar e continuar criando do que ficar preocupando com cada um de nós. Então ele criou leis universais, imutáveis, que a partir da hora que a gente pratica a lei, o resultado dela acontece. Se a gente burla a lei, se a gente não consegue cumprir a lei, o resultado vai acontecer também. Concordam? Então, você sabe o que é isso aí? Hein? O mecanismo do relógio mecânico, né? Porque hoje é digital. Isso aqui é um relógio. Ou seja, as peças do relógio são todas interligadas. Uma peça em movimento, ela coloca o todo em movimento. Vocês concordam? E o relógio, ele tem uma rosca muito blindada, muito justa, ou uma pressão muito justa, porque se entrar algum cisco dentro do relógio, pode afetar o funcionamento dele ou travar a máquina dele. Vocês concordam? Então a gente é a mesma coisa. Imagine que nós somos uma engrenagem de relógio. Isso aqui, porque aqui não dá para mim mostrar, aqui não aparece. Vou imaginar que isso aqui é meu sistema linfático, meu sistema hormonal, meu sistema cardíaco, meu sistema respiratório, meu sistema circulatório, meu sistema endócrino, meu sistema hormonal. Se cair algum cisco dentro de nós, pode afetar o funcionamento da nossa máquina também, ou travar o nosso funcionamento. Vocês concordam? O cisco que afeta o funcionamento do relógio é o cisco material. Ok? Uma poeira, um pedaço, um grão, alguma coisa caiu dentro da máquina, vai alterar o funcionamento dela. E qual que é o cisco que altera o funcionamento da nossa máquina? São todos aqueles que não têm nada a ver com o material. Ou seja, qual que é o cisco que a gente coloca dentro de nós que altera o funcionamento da nossa máquina? Você sabe o que é eletroencefalograma? Você sabe o que é? Coloca uns sensores na pessoa, liga no software e ele vai medir a frequência eletromagnética que o nosso cérebro está emitindo em hertz. Se a pessoa está muito nervosa, vai fazer esse gráfico. Se ela está serena, vai fazer esse gráfico. Se ela está ansiosa, vai fazer esse gráfico. Tá ok? Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções, ele cria um campo vibracional em hertz. De acordo com o pensamento, o sentimento e a emoção que eu estou tendo, eu estou gerando uma frequência eletromagnética. Já foi feito estudos de tempo real, a pessoa sendo acompanhada eletromagneticamente e o sentimento que ela sente
foi medida em hertz. Ou seja, a pessoa, quando ela se sente envergonhada, a frequência que o cérebro dela está emitindo em hertz está em torno de 20 hertz. Quando a pessoa está com raiva, o sentimento de raiva, a frequência que o cérebro dela está emitindo está em torno de 150 hertz. Quando a pessoa está amando, praticando o amor incondicional, a frequência eletromagnética que o nosso cérebro está emitindo está em torno de 500 hertz. Ok? Então, qual que é o cisco que a gente coloca dentro de nós que afeta o nosso funcionamento? Aqueles ciscos não materiais, ligados ao espírito. É inveja, orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, maledicência. Esse é o cisco que a gente coloca dentro de nós que afeta o funcionamento da nossa máquina. Ok? Tanto é que Jesus, quando curava alguém, ele não falava, eu te curei. Ele falava, a sua fé te curou. Ou seja, aquela pessoa tinha uma convicção tão grande que quando ela fosse para Jesus, ele ia com todo o amor dele, que ele tinha por ela, por nós todos, ele ia curá-la. Ela já ia com aquela frequência eletromagnética do cérebro dela em torno de 500 Hz, e a frequência de 500 Hz é exatamente a frequência que ativa a célula-tronco do nosso organismo. Ok? Não sei se vocês sabem o que é célula-tronco. Todos os nossos órgãos têm uma célula que chama célula-tronco. E dependendo da frequência que ela é atingida, ela é ativada. É muito comum hoje a medicina pegar uma célula da pessoa, ativar ela eletromagneticamente, injetar no órgão doente e aquele órgão se recupera. É o tratamento mais avançado que está tendo hoje em dia. Então, essa célula que nós temos, todos os nossos órgãos, ele tem a célula-tronco. Quando a vibração nossa está em torno de 500 Hz, essa célula é ativada automaticamente. Por isso que tem pessoas que têm a capacidade de autocura, porque ela vibra numa frequência que está em torno de 500 Hz ou mais, e ela ativa a célula do corpo dela. Então, quando Jesus fala, se não perdoados aos homens, tampouco vossos pais vos não perdoarão os vossos pecados. Porque quando a gente perdoa, isso aqui não vai flutuar aqui, vai? Não vai. Quando a gente já desenvolveu a capacidade de perdoar, nós já desenvolvemos muitos outros valores de aceitação, de compreensão, de beneficência, de gratidão, de consciência que nós não somos imperfeitos. Então a pessoa, quando já chega a praticar o ato de perdoar, a maneira que ela pensa, a maneira que ela vive com a realidade dela, já gera uma frequência mais elevada. Ok? Por isso que aí tem essa fala. Então Deus não está preocupado com a gente, assim, a nível de postura nossa individual. Ele criou leis e a partir da hora que eu vou usar a lei do amor, a lei da caridade, aí eu vou estar me perdoando. O que é me perdoando? Eu não vou desenvolver uma doença, ok? Então a doença é produto do desequilíbrio psique-emocional do espírito. Para que a gente reencarna? Vocês têm ideia? Para que o espírito reencarna? Para evoluir. E segundo a máxima, como é que a gente evolui? Praticando o amor à caridade, concordam? Então, a gente praticando o amor, o espírito está lá no plano espiritual, lá ele tem consciência que ele tem que passar pelo plano nosso aqui de provas e expiações, ele se programa para vir cá para evoluir. Ninguém programa no plano espiritual vir cá e continuar vingando, querendo fazer mal a alguém. Ele vem e programa para vir cá para praticar o amor e a caridade. Então a gente evolui através da prática do amor e da caridade. E qual que é a nossa dificuldade ainda de evolução? Que a própria espiritualidade fala, que a gente leva de 10 a 15 reencarnações, o que a gente poderia fazer numa única reencarnação.
Ou seja, se a gente aqui praticasse o amor e a caridade, a gente evoluiria o que a gente gasta, talvez 10, 15 reencarnações. Então, a gente vem aqui para praticar o amor e a caridade. Vocês concordam? Você está lá na sua casa, uma pessoa bate lá e te pede um prato de comida. Você vai lá, dá um prato de comida para a pessoa com o maior prazer. O que você fez? Tipo caridade, né? Você fez um ato de bondade. Isso não é caridade. É bondade. Isso é um ato de bondade. Isso não é caridade. Porque se isso fosse caridade, Deus seria injusto. Porque você imagina a pessoa mais rica do mundo, materialmente falando. Ela poderia praticar qualquer tipo de caridade, você concorda? E você imagina aquele indigente que está dormindo ali debaixo de uma marquise, numa caixa de papelão. Como é que ele teria condições de praticar caridade? Concorda? Então o que a gente faz, praticamente, é ato de bondade, que tem que ser feito. E nós temos irmãos nossos que ainda precisam mais do material do que nós. Concorda? Mas isso não é praticar caridade. A caridade é a questão 886 do Livro dos Espíritos, que foi feita a seguinte pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Ou seja, o que é praticar caridade segundo Jesus? Vou falar e traduzir. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Nós estamos falando sobre perdão. Então, o que significa? Benevolência para com todos, nós temos que ser bom para todo mundo. Para todo mundo, não importa quem que seja. Pode ser aquele vizinho inconveniente, eu não tenho problema de relacionamento com família, de cunhado. Mas pode ser aquele cunhado inconveniente, folgado, espaçoso, tá ok? Nós temos que ser bom para todo mundo. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias. Nós temos que ser bom para todo mundo e aceitar todo mundo com os seus defeitos. E após eu ser bom para a pessoa, aceitá-la com todos os defeitos dela, ela me prejudicar, eu ainda tenho que perdoá-la. Aí eu pergunto, quem de nós aqui que pratica caridade ainda na totalidade? Ninguém. Ninguém. Porque a primeira coisa que a gente faz, tem uma festa na família, aquela pessoa eu não vou chamar não, porque eu não gosto dela. Tá? Então a gente já não foi indulgente para as imperfeições alheias. Então esse é o verdadeiro sentido da caridade. Ser bom, aceitar com os defeitos e perdoar. Nós estamos falando sobre perdão. Então se a gente praticar a caridade na totalidade dela, quem pratica caridade na totalidade, essa pessoa não adoece. Porque a estrutura dela, cito-orgânica molecular, vai estar sempre recebendo uma frequência eletromagnética que não vai fazer o corpo dela, a célula dela colapsar. A gente, quando vai fazer uma radiografia dentária, eles não colocam uma manta de chumbo na gente? Não colocam? Por que eles colocam? Para evitar que aquela irradiação eletromagnética afeta a minha estrutura celular. Concorda? E a gente, pela nossa maneira de pensar, pelo nosso sentimento e pelas nossas emoções, nós estamos bombardeando toda a nossa estrutura celular 24 horas, a vida inteira, de uma frequência eletromagnética que vai colapsar a minha célula. Daí que eu vou ter câncer e pólipos e uma porção de outras coisas, porque a minha frequência que o meu cérebro está emitindo, ela não é compatível com a frequência que o meu corpo foi dimensionado divinamente para vibrar. Tá ok? A lição do perdão que Chico Xavier nos trouxe. Sem perdoar, como vou provar a nós mesmos que estamos melhorando? Quem perdoa vence o egoísmo. Precisamos perdoar para sermos igualmente perdoados. Por que nós vamos ser perdoados? Porque eu mesmo não vou me prejudicar. Não podemos permitir que o ódio nos domine a vida. É necessário que exercitemos o perdão diariamente. O Pai Nosso não é apenas uma oração, mas uma regra do bem viver. Perdoar as nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos ofensores.
Se todos perdoássemos os sentimentos negativos, desapareceria para sempre da face da terra. O perdão liberta, comecemos perdoando as faltas consideradas as mais leves. Então, se todo mundo no planeta Terra tivesse consciência, aqui não tem um quadro, então fica difícil de eu mostrar, mas nós, no nosso grau de evolução, segundo degrau da evolução, em 15, nós desenvolvemos 4 níveis de consciência já, ok? 4 só. Então, se todos nós desenvolvermos a consciência e praticassem o amor e a caridade, o perdão incondicionalmente, a Terra dava um pulo, um salto quântico de mundo de provas e expiações para mundo sublimado numa única encarnação. A gente mudaria toda a psicosfera do planeta. O perdão, na visão sociológica, é dar o direito de cada um ser como é, ou seja, indulgente com as imperfeições alheias. E também dar a nós o direito de sermos como nós somos. O maior inimigo nosso somos nós mesmos. Nós somos nossos maiores inimigos. Se vocês pararem para pensar, mais de 80% do desconforto que a gente cria, das discussões, dos desafetos, seria totalmente desnecessário. Mas a gente, sem ter consciência, lá na nossa memória espiritual, nós temos 6 memórias, uma delas chama memória espiritual. Lá está registrados atitudes, atividades que nós fizemos nas 3 últimas encarnações nossas. Se nessa a gente está longe de ser perfeito, vocês imaginam as 3 anteriores. Nós éramos mais imperfeitos ainda, vocês concordam? Então, está lá na minha memória, na nossa memória espiritual, o registro da nossa caminhada, principalmente das 3 últimas encarnações. Se a gente pegar o livro Nosso Lar, lá tem o Ministério da Reencarnação, não sei se vocês já leram. Eu sou católico, tá? Eu sou católico de berço e a partir dos 13 anos eu me tornei espírita. Então tem 61 anos que eu sou espírita, porque eu tenho 75 anos. Tem 61 anos que eu sou espírita. Mas eu não deixei de ser católico. Eu vou na igreja católica, eu comungo, não me altera. Na minha cabeça, uma coisa não tem que excluir a outra. Mas na igreja católica tem um entendimento que fala que nós respondemos pela nossa terceira descendência. Qual que é o entendimento que eles têm? Que eu respondo pelos atos dos meus pais, avós e bisavós. E pega pesado, fala que a gente responde até pelo pecado original de Adão, coitado, que nem existiu, né? Mas tem essa fala. Ou seja, não tem lógica, o meu avô fez alguma coisa, não prende o meu avô e vem cá e me prende. Não é isso. Por que nós respondemos pela nossa terceira descendência? Porque nós descendemos de nós mesmos. É dado a cada um de acordo com a sua obra. O plantio é facultativo, a colheita é obrigatória. Então, lá no livro Nosso Lar, no Ministério da Reencarnação, quando a gente vai reencarnar, para a gente evoluir mais rápido, a espiritualidade nos permite ter acesso às 3 últimas encarnações nossas para a gente programar essa agora. Então, quando a gente vai reencarnar, a gente faz o download dos registros das nossas memórias das 3 últimas encarnações. Por isso que fala que nós respondemos pela nossa terceira descendência. Então, a gente que não tem consciência disso ainda, a gente acaba nos tornando o nosso maior inimigo. A gente vive a vida inteira nos boicotando. As pessoas até falam, a minha vida está tão boa que eu estou até com medo. Ou seja, a gente, sem perceber, a gente cria um campo vibracional, uma psicosfera, que a gente traz para a nossa realidade atual mais problemas do que soluções. É por isso dar a nós também o direito de ser como somos e nos perdoarmos. Quase sempre, quando nos sentimos injuriados, a nossa tendência é aumentar o fato que nos desagradou. Se o próximo é assim,
não nos cabe modificá-lo, mas se eu estou assim, tenho o dever de modificar a mim mesmo. Ou seja, eu não consigo modificar 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões e 300 bilhões de pessoas, no mundo inteiro, para o mundo ficar do jeito que eu gostaria que fosse. Concorda? Mas eu consigo fazer a minha reforma, a minha mudança, que eu consiga lidar com o mundo das 8 bilhões e 300 milhões de pessoas. É só eu praticar o amor e a caridade, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então o caminho é muito fácil, porque o que nos incomoda não é o que as pessoas falam, não é o que as pessoas fazem, nem o que a pessoa deixa de falar e nem deixa de fazer. O que nos incomoda é a nossa incapacidade de saber lidar com uma realidade que se apresentou para nós. Se eu souber lidar com aquela realidade, ela não vai me incomodar, concorda? Então, o problema não está lá fora. O problema está dentro de mim. Eu que tenho que fazer minha reforma moral. Eu que tenho que desenvolver meu entendimento. Eu que tenho que me modificar. Ao sermos ofendidos por esse ou aquele motivo, quase sempre encapsulamos o desejo de desforra e mantemos o link mental com as forças poderosas das trevas, que somada às outras tantas potencializa a soma de todos os nossos desagravos. Aqui eu teria que falar sobre mente e cérebro, eu não vou falar porque o prazo é muito curto. Mas a gente é rodeado de bons e maus espíritos. Nós temos nossos mentores e nós temos nossos amigos espirituais, mas nós temos nossos desafetos também. Então, toda vez que eu baixo a minha frequência eletromagnética, eu fico com um link de raiva, de ódio, de mágoa. Os meus desafetos espirituais, os meus obsessores, eles vão potencializar isso em mim. Então a gente tem que ficar muito vigilante, como Jesus falou, vigiai e orai. Porque todas as vezes que vier um pensamento de desforra, de desejo, de vingança, a gente tem que ter consciência que esse não é o melhor caminho. E normalmente a gente vai por esse pior caminho ainda. Diante disso, predominam os núcleos formados pelo egoísmo e pelos instintos primitivos, porque os nossos corações são duros ainda e cremos que estamos sempre com a razão. Ou seja, eu duvido que algum de vocês, algum dia na vida suas, eu duvido que algum dia na vida vocês discutiram com alguém para provar que vocês estavam errados. Já? Duvido. Mas a gente, para provar que a gente está certo, a gente discute, cria inimizade, separa, mata. E a gente, no segundo degrau da evolução, em 15, será que a gente já domina todo o conhecimento? Da saúde, da medicina, da psicologia, da física, da geografia, da história, da culinária? Não conseguimos ainda. A gente não tem essa evolução ainda. Mas o nosso egoísmo e o nosso mecanismo de autodefesa faz a gente querer o tempo todo querer ter razão. E esse fato da gente querer estar sempre certo é o que nos adoece. Porque não tem como a pessoa querer ter saúde e ter razão. Não tem como a pessoa ser feliz e ter razão. Se você quiser ter saúde e você quiser ser feliz, você tem que abrir mão de querer ter razão. Porque quando a gente quer ter razão, a gente aciona em nós o nosso mecanismo de defesa, meu corpo vai produzir adrenalina e cortisol, eu vou desestruturar toda a minha estrutura orgânica e molecular e eu vou adoecer. Ok? Então, a gente tem que ter esse entendimento. Trabalhar com a nossa razão, através do conhecimento que a gente adquire. E quanto mais arraigado nessa certeza, mais esforço será necessário para que despertemos para a real necessidade do perdão. O dia que a gente entender que quando eu emito qualquer pensamento ou sentimento negativo, o dia que a gente entender que eu estou criando, o dia que eu emito, enquanto eu estou emitindo pensamento ou sentimento negativo, eu estou criando uma psicosfera. Você sabe o que é psicosfera, não sabe? A gente tem um corpo que chama psicossoma.
que é psicossoma? Soma na medicina é corpo, psico é a mente. Então, todas as vezes que a minha mente estiver emitindo uma frequência eletromagnética negativa, eu estou criando um campo vibracional que eu estou afetando o meu corpo somático. Então, não tem como eu ter saúde biológica se eu não tiver saúde mental. Porque isso é lei divina. Se eu não tenho saúde mental, eu estou criando uma psicosfera desequilibrada e a minha estrutura celular vai colapsar. É questão de tempo. Dependendo do sentimento, é imediato. Te dá uma dor de cabeça, te dá uma dor no estômago na hora. E dependendo do tipo de desenvolvimento, demora 20, 30, 40 anos para a pessoa manifestar um câncer. Mas vai manifestar. À medida que formos trabalhando em nós a capacidade de lidar com a mágoa e a ofensa, a agressão vai perdendo seu significado. À medida que vamos nos conhecendo mais e descobrindo nossos valores, a ofensa deixa de ser tão agressiva. À medida que desenvolvemos a nossa qualidade de caridade, da brandura e da passividade, o ato de perdoar passa a ser uma coisa natural. Aqui nós já chegamos no campo da prática do amor e da caridade. Não adianta pedir o ofendido para esquecer a agressão que a pessoa fez com ela. Isso não tem como a pessoa esquecer. Porque aconteceu o fato, ela fez conexões neurais, ela fez sinapse, aquilo vai para a memória cognitiva dela, ou memória inconsciente, e está registrado. Então não adianta pedir a pessoa para esquecer o que a pessoa te fez. Você nunca vai esquecer. Mas você pode desenvolver a capacidade de compreensão e, através da compreensão, praticar o perdão. Ao tentar reprimir esses sentimentos, vamos ter a nossa saúde prejudicada. Então não adianta querer, vou esquecer, mas nunca mais quero ver. Isso não é perdoar. Somente através do entendimento e da compreensão conseguiremos digerir a raiva e abrandar os nossos ressentimentos. Gente, você desculpa que eu estou correndo, porque o tempo é muito curto aqui, viu? Eu não sou acostumado a fazer palestra de 1 hora. Eu faço seminário de 3, 4 horas. E esse tema aqui, que chegar num determinado ponto, eu vou fechar porque não dá tempo. Por isso que eu estou tentando passar o máximo. A não aceitação da ofensa somente vem quando a nossa razão se encarrega de diluir a impressão negativa, o que demanda tempo, reflexão, autoconhecimento e superação. Então, a não aceitação da ofensa só vem quando nossa razão se encarrega de diluir a impressão negativa. Vou ver se vai rodar aqui. Deixa eu ver se tem. Bom, tá aqui agora então. E posso fazer eu estudei ciências exatas, tá? Então eu vou fazer um resgate aqui de uma coisa que pode ser uma nave espacial, mas em química, quando você tem uma molécula, para você formar uma molécula, você vai colocando átomos ali dentro. E existe um limite máximo de átomos que você pode colocar, senão a molécula colapsa. Então é por isso que a gente tem o hipoclorito, você tem o clorito, cloreto, clorato e perclorato. Você tem um permanganato, você tem um peróxido. Quer dizer, você está num nível máximo de átomos de oxigênio dentro daquela molécula. Por que eu falo isso? Porque quando você está no limite máximo, você usa o prefixo per. Permanganato, perclorato, peróxido. Uma coisa pode estar feita e pode estar perfeita. Você pode seguir ou você pode perseguir. Você pode permanecer, você pode perfazer. Per com nível máximo. Se você fala que é o amor, eu acho que o amor é o oposto do egoísmo. No egoísmo você recebe. E no amor você doa. Então se você quer doar em grau máximo, perdoa. Claro, né? O perdoar é o nível máximo que a gente consegue fazer com a nossa estrutura celular. Ela não vai colapsar.
As pessoas saudável não faz mal conscientemente a ninguém, mas quando está desequilibrada acaba agredindo o outro. Então seja gentil com você e não se sinta agredido. Não deixe uma pessoa desequilibrada chamar você para o jogo e você entrar. Não podemos nos impor aos outros. Nossas certezas deverão ser apenas propostas. Se estamos desejando ser felizes, temos que buscar a nossa autotransformação. Então, eu falar para ele aqui o que eu acho da atitude dele, que eu acho que você poderia fazer diferente, ser melhor, isso não pode ser uma imposição. Pode ser uma proposta. Se ele aceitar a minha proposta, ele está no grau de consciência que eu já cheguei. Se ele não aceitar, eu tenho que respeitar o grau de consciência que ele se encontra. Vocês concordam? Mas a gente não faz isso. A gente quer que as pessoas façam aquilo que a gente acha que é correto. E nós ainda, no nosso grau de evolução, a gente nem sabe o que é correto. Se a gente já tivesse desenvolvido a capacidade de discernir alguma coisa, ninguém bebia, ninguém fumava, ninguém usava droga, ninguém ficava nervoso, ninguém ficava chateado, ninguém ficava deprimido. Isso mostra a nossa incapacidade de discernimento ainda. Então a gente não tem discernimento, a gente não sabe nem o que é certo, o que é errado, e eu quero impor que o outro faça aquilo que eu acho que é correto. É falta de respeito. Toda vez que ficamos com raiva por algo que alguma pessoa nos fez, estamos permitindo a ela nos manipular. Temos que ampliar nosso autoconhecimento e não deixar ninguém nos manipular. Tem algum casal aí? Tem? Vocês são casais? Você sabe muito bem qual que é a palavra mágica que você fala que ele fica com raiva, não sabe? Não, mas estou falando, a gente sabe, a gente conhece o outro. Você não fica com raiva, que maravilha. Isso é sinal que ele já está administrando muito bem o sentimento deles. Mas ele também sabe qual que é a palavra mágica que ele fala para te deixar com raiva. Então a gente, quando está desequilibrado, a gente quer externar a nossa neura. Aí eu falo a palavra-chave para chamar o outro para o jogo. Se eu falei a palavra-chave, o outro entrou no jogo, começou a discutir, a brigar, eu passei a dominar o jogo. Porque eu atraí a pessoa para o meu jogo, entendeu? Então, quando a pessoa tem autoconhecimento, ela tem consciência dela, ela não entra no jogo tão facilmente. Ela sabe lidar já com o externo de uma maneira melhor. Devemos dar o direito da pessoa ser agressiva, mas não nos darmos o direito de revidar a agressão. Isso aqui vai flutuar aqui? Não vai, concorda? Se flutuar tem que ter um porquê. Então a pessoa agressiva, ela não é agressiva porque ela quer, ela é agressiva porque a natureza dela é aquela. Entendeu? Ninguém quer errar. Ninguém quer fazer a coisa errada. A gente erra porque nós somos ignorantes ainda. A gente não tem a nossa consciência ampliada. Ninguém fala assim, eu vou fazer isso para dar errado. Tudo que a pessoa quer fazer na vida, mesmo que seja errado, ela quer fazer da melhor maneira que ela consegue. Vocês concordam? Então a gente erra, a pessoa é agressiva porque é da natureza dela. E essa natureza dela, quantos milhares de anos ela teve que caminhar para ela chegar nesse ponto que ela se encontra agora. Não vai ser eu com uma discussão, com uma agressão, com uma ofensa, que eu vou fazer uma mudança moral no espírito dela. A raiva é semelhante a um raio, pode provocar danos graves. A raiva é inesperada, mas o rancor é calculado. Ou seja, nós temos duas pulsões muito fortes, não vou entrar em detalhes, mas uma pulsão é a pulsão de perpetuação da vida. Ok? Todas as vezes que a gente estiver ameaçado ou leva um susto, quem está dirigindo, por exemplo, está dirigindo, aparece alguma coisa, na hora a gente não gela, porque o meu corpo produziu adrenalina, meu corpo produziu cortisol. Então, todas as vezes que eu for
que eu for provocado, é da nossa natureza ainda animal desenvolver o instinto de sobrevivência. Eu vou produzir adrenalina e cortisol. Mas um segundo depois, se eu continuar com raiva, eu estou sendo irracional. Então a gente reage instintivamente. Eu estou olhando para lá, me encostar um cigarro, eu faço isso. Isso é instinto. Meu coração bate sozinho, isso é instinto. Eu respiro sozinho, sem dar comando, isso é instinto. Mas a partir da hora que eu fui acionado, um segundo depois, se eu continuar com raiva, com ódio, com mágoa, eu estou sendo irracional. Por isso que é importante perdoar. É necessário que aprendamos a colocar um para-raios e que, através do entendimento e da compreensão, evitemos tóxico desse sentimento negativo que nos prejudica. Porque todas as vezes que eu desenvolver, acionar meu mecanismo de defesa, e o que aciona o meu mecanismo de defesa? Toda vez que eu estiver com medo, com raiva, sendo atacado, atacando, ansioso, e sentindo uma situação de risco, de perigo, o meu corpo vai me preparar para me sobreviver. Ele vai produzir adrenalina e cortisol. Você imagina a pessoa que vive 5, 10, 15 anos com mágoa de alguém. Ela vai ter um câncer, porque a célula dela não vai suportar uma concentração tão grande de tóxico, que se chama adrenalina e cortisol. Não podemos permitir que um desequilibrado nos comande. Devemos ser a pessoa saudável, não devemos dar a ela a importância que se atribui. Devemos olhá-lo com uma visão de terapeuta, olhá-lo como um doente, que todos nós somos. Jesus falou que veio aqui para cuidar dos doentes. Ok? A pessoa quando está com câncer, está com saúde ou está com doença? Doente? Não está. Não. A doença do corpo, nesse boneco aqui, ó, nesses bonecos que está sentado aí, nós não somos esse boneco aqui. Eu sou o espírito que existe e sobrevive independente do boneco. Você concorda? Então, o espírito, a doença nossa não é do boneco. A doença que manifesta no boneco é exoneração. A doença nossa é moral. A doença é do espírito. E a doença do espírito, através do psicossoma, drena a doença do espírito através do psicossoma para o corpo material, entre aspas, e esse corpo material vai jogar a doença fora quando ele levar junto com ela. Concorda? Então a doença do boneco é exoneração, a nossa doença é moral. A doença do espírito é moral. É o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência. A doença no aparelho, nós não somos um aparelho, isso aqui não sou eu. Quando você olha no espelho, você não enxerga você. Você está enxergando o aparelho que o seu espírito está usando nessa encarnação. Mas nós somos o espírito. E quando a gente tem consciência que a gente é o espírito, a gente começa a mudar toda a nossa realidade que a gente vive nela. Ok? Se temos uma visão diferente da vida e se desejamos transmiti-la para essa pessoa, essa visão é nobre, mas não podemos esperar que o outro acate, porque ele pode estar num outro nível de entendimento, de evolução e de consciência. Vou falar. Devemos dar o direito do outro ser do jeito que ele quiser, se isso lhe agrade. Mas se ele me prejudicou, ambos sabemos quem é a vítima e quem é o algoz. Então o problema passa a ser de consciência. E quando o problema passa a ser de consciência, eu estou me curando ou me matando. Tá ok? Porque se eu posso estar enganando vocês todos aqui, com a minha fala. Mas se eu estiver errado, eu sei que eu estou errado. Então não tem como eu burlar minha consciência. E qualquer desequilíbrio psíquico, emocional, eu estou burlando a lei divina. E esse, por menor que seja, ele vai me gerar uma doença. Nem que seja um pouco de ansiedade, ele me gera. Então a nossa doença é produto do nosso desequilíbrio. Quando a gente pratica caridade e dentro dela está o perdão, fica mais fácil a gente se curar. Agora aqui que ia começar a ficar interessante, daqui um pouquinho eu vou ter que parar. A impressão que em geral se tem é que
O mal já foi feito quando alguém nos ofendeu. De que se está simplesmente reagindo a uma situação quando não se consegue perdoar. Mas, na verdade, quando não perdoamos, é que o mal começa realmente dentro de nós. Porque o que a pessoa fala está externo. A partir da hora que eu internalizo aquela agressão, eu não perdoei, internalizei ela e vou alterar toda a minha estrutura, daquele reloginho que eu mostrei ali. O que quer que nos atinja, por mais sério que seja, é sempre exterior. Só vai me afetar quando eu internalizar a ofensa. Mas quando guardamos esse mal dentro de nós, na forma de mágoa, ressentimento ou desejo de vingança, é que ele começa realmente a nos prejudicar. O que o outro faz é dele. Mas a partir da hora que eu uso a mágoa, o ressentimento, que eu vou começar a adoecer. Vocês sabem que o homem tem câncer de mama? Vocês sabem disso? Vocês conhecem algum? É raro, não é isso? Raríssimo. E o que dá câncer? Eu estou falando sobre perdão. O que dá câncer de mama? Vocês têm ideia? O alimento mantém alimentado organicamente os meus órgãos, ok? Já viu falar de chakras? Os chakras mantêm alimentado energeticamente os nossos órgãos. A gente não vai dormir e liga a gente na tomada para carregar. Então o chakra que mantém alimentado energeticamente os nossos órgãos. Se eu pegar esse dedo meu que amarrar um barbante bem forte, o que vai acontecer com o meu dedo? Ele vai gangrenar. Por quê? Porque o oxigênio e glicose e os nutrientes não vai chegar nas células, ela vai morrer. Vocês concordam? Então, se eu pegar um chakra meu, cada órgão, nós temos mais de 600 chakras. A gente estuda 7 chakras. Se eu pegar um chakra meu e fazer isso com ele, aquele órgão que recebe a energia gerada por esse chakra, aí vai colapsar também. Vocês concordam? Então, o que altera os nossos chakras? O que afeta a circulação da energia dele? São os nossos pensamentos, sentimentos, as emoções, que afeta. Então, se a pessoa fez alguma coisa, eu fiquei magoado, travei meu chakra. Se eu perdoei, aí a energia volta a fluir naturalmente. Se a pessoa me fez alguma coisa, eu fiquei magoado, dependendo do tempo que eu fiquei magoado, aquele órgão alimentado energeticamente por esse chakra, aquele órgão vai adoecer. Vocês concordam? Então, por que mulher tem muito câncer de mama? Vocês conhecem amigas suas que comem de tudo, x-bacon, pizza, não faz caminhada, não faz academia, está acima do peso e não tem celulite? E vocês já viram amigas suas que faz comida fitness, academia, deixa de comer uma porção de coisa, não está gorda e tem celulite? Porque o sentimento de mágoa desequilibra o chakra que mantém alimentado o nosso sistema linfático. Qual que é o sistema mais linfático do nosso corpo? Mama, coxa, quadril e bumbum. Então, a pessoa que guarda a mágoa de uma maneira desequilibrada, ela vai ter câncer de mama e celulite. E, teoricamente falando, mulher não era para ter câncer de mama e nem celulite. Vocês concordam? Porque mulher não guarda mágoa na estante. Ela guarda na geladeira para não estragar. Ok? Então, o sentimento de mágoa desequilibrado, ele vai gerar câncer de mama e celulite. Eu vou parar aqui que eu quero colocar o negócio para rodar. Tá bom? Porque o tempo aqui é curto.
É isso aí. Obrigado vocês aí pela atenção. Terminamos. Muito bom. É igual britânico. Oi? É igual britânico. Ainda tem que ter um pouquinho antes ainda. Meu irmão, obrigado. Beleza? Joia.